Emissão de segunda-feira, 7 de fevereiro, é praticamente 1h15. Vamos conhecer, Isabel, os principais temas deste Portugal em Direto. Em Santa Apolónia, Lisboa, falta mais uma porta para a estação e passeios mais largos para os peões. Vamos ouvir o pedido de utentes e a resposta das entidades responsáveis. Em Lisboa, é preciso criar novos acessos à estação de Santa Apolónia, estação de comboios. O pedido é feito por um grupo de cidadãos que diariamente utiliza a estação ou simplesmente circulam na zona. Falta mais uma entrada à estação e falta também alargar passeios. Os passeios à volta de Santa Apolónia são estreitos e perigosos, diz quem lá passa. Em causa está a rua mais interior, mais afastada do Rio Tejo. É a Rua dos Caminhos de Ferro, que tem 2 sentidos para o trânsito automóvel e passeios com menos de meio metro de largura, para além de um grande muro ou parede que não tem qualquer acesso lateral ao interior da estação. A Refer até está disposta a abrir mais uma porta e a Câmara de Lisboa mostra-se disponível para estudar o assunto dos passeios. Vamos ouvir as reações e explicações dos responsáveis e as queixas e pedidos dos utentes com a reportagem de Lídia Cristo, em Santa Apolónia. E são muitas as pessoas que se queixam. A petição lançada pelo movimento Entrada Norte, que é um movimento cívico, essa petição já foi assinada por mais de 400 pessoas. Falamos de pessoas que apanham comboio ou não aqui em Santa Apolónia. Por exemplo, quem quiser dirigir-se ao Museu Militar e percorrer a pé a Rua dos Caminhos de Ferro, tem de seguir ou em fila indiana. 2 pessoas não podem ir ao lado uma da outra porque os passeios têm a menos de 50 centímetros. Por exemplo, se estiver a chover, não pode sequer abrir o chapéu de chuva. É certo que a estação de comboios tem várias entradas, mas quase todas se situam do lado do rio. E é por isso que este movimento cívico lançou uma petição a pedir mais entradas. Augusto Andrade é diretor de gestão de estações da Refer. Pergunto-lhe desde já se isto é ou não possível. Tecnicamente é viável termos uma entrada do lado norte. Como quem conhece Santa Apolónia percebe que temos uma entrada natural a norte, mas essa entrada é inviabilizada pela largura do passeio. Portanto, estamos a falar da Rua dos Caminhos de Ferro, quando diz a norte. A norte, na Rua dos Caminhos de Ferro. Fazendo uma entrada ao nível da plataforma, a plataforma que estamos a falar é a plataforma da linha 1, que serve os comboios de longo curso, nomeadamente os alfa-pendular. É uma linha que, para além de ter uma intensidade de utilização importante por pessoas que trazem malas, também tem os carrinhos de catra. Portanto, qualquer entrada por essa plataforma teria que ser franqueada e, portanto, estamos a falar de acesso só condicionado aos utilizadores do caminho de ferro e portanto, teria que ser infraestruturada de forma que vença a diferença de cota entre a rua e a própria plataforma, que são cerca de meio metro. Portanto, mas é possível, pode ser feito, têm vontade de fazer isso? Tecnicamente é possível. E têm vontade de fazer? Não nos opomos a uma entrada, desde o momento que cumpra todos os requisitos que são obrigatórios e que possa haver uma segregação do fluxo de passageiros, porque, como é natural, a ferrovia não tem que substituir aos passeios públicos. Portanto, os passeios públicos são da autarquia e a ferrovia não tem que substituir. Portanto, o nosso empenho é para o utilizador do caminho de ferro e o utilizador da estação e não como substituir o trajeto em termos de passeio público, porque essa é uma competência da autarquia e não nossa. Já vamos falar com o representante da Câmara de Lisboa, também está aqui connosco. Para já, Basílio Vieira vive aqui na zona, apanha comboio de vez em quando, apanha metro também com mais frequência. Foi o senhor quem lançou esta petição, lidera então este movimento cívico. Ficou satisfeito ao ouvir esta vontade da Refer de facto, abrir aqui mais uma entrada na estação? Fiquei bastante satisfeito. Foi a primeira resposta oficial que tive da Refer. Sabe bem saber que, ouvindo todos aqueles comentários, perceber que não estávamos errados, nós estamos só a ser algo ignorados. Esta situação já dura umas décadas valentes, tornou-se mais grave nestes últimos 2 anos, desde que foi fechada a entrada do catering, e tudo isto é uma coisa que afeta mais de meio milhão de pessoas por ano. E onde é que os senhores acham que idealmente seria o sítio, qual seria o melhor sítio para essa entrada? A Rua da Bica do Sapato tem 20 metros de largura, nessa altura o passeio chega a ter 2,5 metros. O acesso à Gar do outro lado, a Gar tem mais de 4 metros de largura. Tudo isto é uma alternativa melhor e fácil, onde as pessoas entrariam e seguiam naturalmente em direção à passagem subterrânea.
Portanto, estamos a falar, esta rua, para quem não conhece, é a Rua da Bica do Sapato, depois quem seguir, por exemplo, em direção ao Museu Militar, entra a dada altura numa rua com 2 sentidos, passeios bastante mais estreitos, e então entra nessa altura na Rua dos Caminhos de Ferro. Ou seja, o que os senhores propõem é uma entrada numa área em que faz quase que um pequeno largo e que está junto ao muro que pertence à estação. Engenheiro Augusto Andrade, seria este o sítio possível? Esse é um sítio possível, não próximo, mais para o fim da plataforma da linha 1, porque a plataforma da linha 1 vai alargando à medida que caminhamos para norte e, portanto, nós temos que ter no mínimo 2,5 metros de largura útil de plataforma livre. E, portanto, Estamos a falar da plataforma junto a este muro. Junto a este muro. Há uma questão que penso que é importante, e referir-se aqui ao encerramento da porta junto ao catering. Essa porta foi encerrada por questões de segurança, porque as pessoas utilizavam o atravessamento de nível e, como é conhecido, a REFER tem um esforço enorme ao longo do país de eliminar todos os atravessamentos de nível e, portanto, independentemente do civismo das pessoas, que pode acontecer, nós temos plataformas baixas, portanto facilmente são transponíveis, há uma abertura pode fazer com que haja um importante fluxo de pessoas que façam o atravessamento ao nível das plataformas, o que é um risco. Ainda por cima, a saída de Santa Apolónia é feita em curva e, portanto, com má visibilidade dos comboios. Portanto, sendo certo então que se essa entrada for aberta do lado norte, ou seja, neste muro que pertence à estação, as pessoas teriam então que passar pelo interior da estação. Têm sempre passado pelo interior e quem conhece Santa Apolónia sabe que existe uma passagem desnivelada, uma passagem inferior entre as plataformas da linha, serve as linhas 1, 2 e 3 e as 5, 6 e 7. No entanto, é uma passagem, enfim, quase à altura da construção, depois, porque este é um módulo que foi construído após 1865, a data da construção da estação, não tem acesso a pessoas de mobilidade condicionada, o que terão sempre que fazer, ir até ao início da plataforma da linha 2 e depois fazer a inversão do U. Arquiteto Pedro Moutinho, o senhor é diretor municipal de tráfego, portanto representa aqui a Câmara de Lisboa. E ao nível dos passeios, uma vez que são passeios tão estreitos, há alguma coisa que se possa fazer? Há com certeza muita coisa que se pode fazer. Em primeiro lugar, é preciso que se encontre uma solução com segurança dentro da estação de Santa Apolónia que permita assegurar este fluxo de peões. Da nossa parte, Câmara, estamos disponíveis para colaborar na solução que for encontrada e que seja possível do ponto de vista de segurança, como eu disse, da estação. Então, e na prática, o representante da REFER aqui acaba de nos dizer que estão disponíveis, de facto, para abrir esta entrada no muro, do lado da Rua dos Caminhos de Ferro. E, nesse caso, o que é que a Câmara poderia fazer para complementar? Estaremos, com certeza, disponíveis para rever toda a circulação no exterior, desde que seja compatível também com questões de segurança da via pública. A rua tem agora 2 sentidos, refere-se a isso? Exatamente, a rua tem 2 sentidos, é muito importante no transporte público rodoviário, ou seja, da Carris, e portanto nós já equacionámos várias situações de alternativas, nomeadamente porem uma via de sentido único. Mas manifestamente havia uma grande penalização dos utentes do serviço público de transporte rodoviário e portanto é uma medida que não é implementável. Aquilo que nós procuramos é encontrar uma solução em que haja um acesso à estação de Santa Apolónia, como esta que a REFER agora nos apontou, e que seja simultaneamente boa do ponto de vista de segurança do peão no exterior da estação. Sabemos que os passeios são estreitos e é difícil contrariar isto, como eu disse, sem ser uma via de sentido único. Como não pretendemos ir por esse caminho, a ideia será, obviamente, encontrar uma solução que permita o percurso do peão em segurança, ou pelo menos com muito mais segurança do que presentemente hoje tem, porque manifestamente a situação hoje é extremamente ingrata. Portanto, arranjar os passeios no local onde for aberta essa entrada? Os passeios, todos os acessos que estiverem associados a isto, reorganização do estacionamento caso seja necessário, todo um conjunto de questões que podem ser pensadas e trabalhadas, e estamos disponíveis, e a REFER sabe disso, para encontrar esta solução. Engenheiro Augusto Andrade, finalizamos consigo para lhe perguntar, uma vez que há aqui boa vontade de todas as partes, o Movimento Cidadão já percebemos que também está satisfeito com este anúncio, pergunto-lhe então para finalizar, para quando a abertura desta entrada? Isso é uma pergunta que eu não lhe vou responder de momento, como deve calcular, portanto são questões que têm a ver com investimentos da própria REFER e os investimentos hoje da REFER têm que ser analisados de uma forma muito criteriosa, porque temos... Mas ainda este ano? Não lhe posso responder, o orçamento para 2011-2013 já está fechado e, portanto, são obras deste tipo, são obras que requerem investimento e, portanto, a não ser que haja uma dotação extra, não há cabimento orçamental para este ano ser feito.
Só no próximo ano, então, na melhor das hipóteses? Na melhor das hipóteses. Muito obrigada aos 3 convidados de Portugal em Direto. Fica então a promessa, ainda sem data marcada, a abertura desta entrada do lado norte da estação de Santa Apolónia, mas fica desde já a promessa. A obra não deverá acontecer, não deverá ser feita este ano, mas na melhor das hipóteses, em 2012. Reportagem de Lídia Cristo junto à estação de comboios de Santa Apolónia, com utentes, refere Câmara de Lisboa e com notícias. A notícia de que sim, vai ser aberta uma nova porta, um novo acesso à estação de Santa Apolónia pelo lado interior, pelo lado da Rua dos Caminhos de Ferro, e vão também ser feitos arranjos nos passeios, conforme é pedido por um grupo de cidadãos. A obra não vai avançar para já, mas ficou aqui expressa na reportagem de Portugal em Direto o empenho de todas as partes para que tudo se resolva.